Olá! Hoje trabalhamos um pouco com a percepção de movimentos respiratórios. Antes que a gente fale em pranayamas ou respirações dentro do yoga, é preciso que tenhamos bastante conhecimento, ou pelo menos uma boa percepção, daquilo que são os movimentos respiratórios, onde eles acontecem. É importante que a gente pense na respiração como fundamental para o nosso desenvolvimento de saúde física e saúde mental. Quando temos a ciência e a percepção de que os movimentos respiratórios, assim como a respiração, influenciam no nosso estado mental, começamos a desenvolver um outro padrão de comportamento com relação à respiração. São respirações mais profundas, mais lentas, que nos ajudam a desenvolver, uma certa forma, a possibilidade de uma aquietação da mente. Sem a respiração, dificilmente a gente conseguiria, ou pelo menos sem a respiração consciente, dificilmente nós conseguiríamos ter essa percepção. Porque o pausar na respiração ou diminuir a frequência respiratória faz com que tenhamos a possibilidade de acalmar, de aquietar. E é essa a nossa tarefa de hoje, tentar perceber os movimentos respiratórios em várias partes do corpo. E usando essa estratégia de fazer a percepção dos movimentos respiratórios, a intenção é de trabalhar com a concentração. Quando você coloca a atenção em determinada parte do corpo, você naturalmente está focando a sua ideia, os seus pensamentos, a sua atenção para aquilo que faz. E é esse o objetivo do yoga, afinal, que você esteja no momento presente, que você esteja consciente daquilo que faz. Quando você treina essa atitude no seu tapetinho, durante alguns minutos, às vezes pode chegar a 1 hora de prática, significa que você tem uma boa chance de treinar essa atitude do estado de presença, da percepção daquilo que faz, aonde está, como está, também nas outras horas do dia. Então, é um treino de atitudes, afinal de contas. Você treina através do yoga atitudes que possam ser melhoradas, valorizadas ou entendidas, para que a sua resposta diante dos acontecimentos que venham a surgir durante o seu dia sejam de uma certa forma influenciados de uma forma positiva, porque você tem a percepção, tem a consciência, tem o estado de presença, consegue entender e reagir de uma forma melhor. Vamos praticar? Começamos deitados. Então, deitados de costas, deixe as pernas flexionadas e as mãos apoiadas na linha do umbigo. As mãos apoiadas na linha do umbigo servem para que você perceba os movimentos respiratórios. Eles acontecem de forma predominantemente abdominal. Não precisa empurrar as mãos em direção ao abdômen, apenas perceber movimentos respiratórios. E uma vez que você inspira, o abdômen ele é levado mais para o alto. Quando você solta o abdômen, quando você solta o ar, o abdômen é contraído, ele é sugado mais para dentro. Então, assim sucessivamente, você vai percebendo os movimentos respiratórios e aproveitamos para fazer desse momento o nosso momento de preparação para a prática. Toda a prática de yoga tem uma preparação. Essa será a nossa de hoje. A preparação onde nós podemos observar os movimentos respiratórios. Nesse primeiro momento, observar sem interferir, apenas observamos.
E se você fizer um pouquinho mais de força para poder levar o abdômen em direção ao teto ao inspirar, não precisa fazer muito, mas você vai ver que o abdômen se expande para cima, para os lados. E quando você solta o ar, o abdômen retrai um pouquinho. E aos poucos você vai percebendo que para fazer essa inspiração e expiração, ou seja, o ciclo respiratório, não é o abdômen que conduz a respiração. Você respira e o abdômen fica inflado. Você expira e o abdômen murcha. Recentemente ouvi que podemos respirar 25 a 30 mil vezes por dia. Quantas vezes durante o seu dia você percebe a sua respiração? Então, devagar, vamos fazer ao mesmo estado de percepção, nos acomodando de lado. Então, vamos deitando de lado, deite-se sobre o seu lado direito. E se você estiver muito perto da parede, você pode se deslocar um pouco mais para baixo, porque vamos levar o braço lá para o alto. Pode manter os joelhos flexionados. E agora você apoia a mão na região das costelas, assim lateralmente, as últimas costelas. E conforme inspira e expira, tente perceber os movimentos respiratórios agora na lateral esquerda do corpo. Você percebe que os movimentos respiratórios acontecem, talvez ainda mais de uma forma evidente na região abdominal, mas em função do seu deslocamento assim deitado de lado, talvez perceba que quando inspira, as costelas se expandem, elas se abrem uma entre as outras e elas se retraem conforme você expira. Movimento de inspiração e expiração. A ideia de trazer a sua atenção para essa sensação dos movimentos respiratórios é para que você perceba a respiração acontecendo. Frequentemente pensamos que respiramos apenas com os pulmões. E os pulmões fazem parte de todo esse mecanismo respiratório. Mas como você vai percebendo, com essa tentativa de trazer a sua atenção, talvez você sinta agora que existem muitos outros músculos envolvidos para a respiração. E o porquê é importante trabalhar com a respiração e saber desses movimentos respiratórios. Quanto mais mobilidade em toda a caixa torácica, e quanto mais flexível esses músculos, quanto maior a elasticidade da musculatura que envolve a caixa torácica, maior a possibilidade de ventilação. E o que é ventilação? Quando você inspira oxigênio. Quando você solta o ar, você solta gás carbônico. Existe a troca gasosa, importante e imprescindível dentro desse ciclo respiratório.
Quanto maior a sua capacidade respiratória, melhor a chance de você evitar problemas respiratórios tão comuns hoje em dia. Então agora apoiamos a mão esquerda na coxa esquerda e devagar você vai levando a mão esquerda em direção ao teto, os dedos apontam para o teto. Em seguida, continue a trajetória levando o braço lá para trás até que a mão toque o chão atrás da cabeça. Então, como eu falei, se você estiver muito perto da parede, você desce um pouquinho para poder ganhar um pouco de espaço atrás da cabeça. E agora, continue nessa tentativa de manter a sua atenção com os movimentos respiratórios. Inspire e tente perceber que a respiração agora, quando você toma uma inspiração mais profunda, tente perceber movimentos respiratórios desde a região da axila, a lateral do corpo, quem sabe até talvez a crista ilíaca, essa região de articulação de perna com tronco. Continue tentando perceber as costelas se expandindo lateralmente para o alto conforme você inspira. E quando você solta o ar, as costelas se retraindo. E da próxima vez que você inspirar, você inspira tentando levar a mão um pouco mais para trás. Assim para espreguiçar mesmo. E ainda com os pulmões cheios, você conta 1, 2 segundos, 3. E ao soltar o ar, vai trazendo a mão em direção à coxa. Novamente, você vai soltando o ar até que a mão apoie a coxa. Voltamos a nos deitar de costas. Mantendo os pés apoiados no chão, os joelhos para cima. Tente comparar o lado esquerdo com o lado direito, ou seja, o lado alongado em relação ao outro lado. Como você sente essa elasticidade da musculatura em toda a lateral esquerda do tronco? Desde a região da axila, músculos peitorais, na lateral do tronco, na cintura, no quadril. Tente também perceber se quando você inspira, sente alguma diferença em termos de volume do seu lado esquerdo em relação ao lado direito. Então, devagar, vamos nos deitando de lado, agora deitado sobre o lado esquerdo. Eu vou me virar de lado para me manter de frente para a câmera, mas veja como fica a melhor possibilidade para você. Então, assim, deitado de lado. De novo, você apoia a mão sobre as últimas costelas ou a lateral do tronco. Inspirando profundamente, tente perceber o movimento respiratório agora do seu lado direito. Será que percebe mais nas costas, na lateral do tronco? Se for nas costas, em qual parte das costas? Se for na parte anterior do corpo, qual a parte? É comum que a gente chame a atenção mais para a parte anterior do corpo, a região peitoral. Movimentos respiratórios costumam aparecer com uma certa frequência, de uma forma mais fácil,
porque estamos mais acostumados, é aquilo que fica mais visível. Por isso, hoje, tentamos trazer a sua atenção de uma forma mais intensa para essa percepção de outros músculos envolvidos nesse mecanismo respiratório. Então, deixamos a mão direita apoiada no chão. E você já sabe, vai elevando a mão direita lá para o alto, os dedos apontam para o teto. E continue a trajetória do braço, agora com a palma da mão virada em direção ao chão, até que a mão fique posicionada atrás da cabeça, com os dedos da mão apoiados no chão. Por mais alguns instantes, você inspira e expira e tenta perceber os movimentos respiratórios. Onde antes, quando você tinha a mão apoiada nas costelas, talvez percebesse mais ali os movimentos respiratórios. Tente envolver-se com a sua respiração e agora tentar perceber quais outras áreas onde aparece o movimento respiratório. Veja se consegue perceber como fica toda a lateral do tronco. Quando você inspira, se você sente a sensação que cresce para o alto, para os lados. E da próxima vez que for inspirar novamente, tente levar os dedos da mão um pouquinho mais distante da cabeça. E se conseguir, na outra respiração, um pouquinho mais. Quando você inspirar, veja o que modifica, onde modifica e se modifica alguma coisa. Seja na lateral do corpo, na parte anterior do corpo. Da próxima vez que inspirar, inspire levando os dedos um pouquinho mais distante da cabeça. Retenha o ar por 2, 3 segundos. E quando soltar, vá trazendo o braço, apontando os dedos da mão para o teto. Em seguida, apoiando a mão no quadril. E assim, descansamos deitados de bruços. Você veja qual é o lado mais fácil, mais conveniente para se deitar de bruços. Eu vou me deitar aqui para esse lado para que você consiga visualizar melhor. Deitando de bruços, afaste as pernas, não precisa ser muito, mas tentando deixar os pés, os dedos dos pés apontados para fora e os calcanhares para dentro. E aí você se deita deixando o abdômen no chão, mas apoia a cabeça nas mãos. Então a cabeça vai ficar num nível mais elevado do que o chão e as mãos ficam apoiadas segurando o rosto. Você pode deslizar os cotovelos um pouco mais à frente. Se alguma coisa incomodar a cervical, você pode voltar os cotovelos, segurar o queixo ou as maçãs do rosto, ou trazer as mãos mais em direção às orelhas. Você escolhe como fica confortável, desde que não sinta nenhum desconforto também na cervical. E mantendo assim, nessa posição, traga sua atenção mais uma vez para movimentos respiratórios que acontecem na linha do umbigo.
Talvez quando você inspire, sinta uma maior compressão do abdômen em direção ao chão. E como essa compressão o impele no sentido oposto, talvez você sinta algum movimento nas costas, na região da lombar, quem sabe nas coxas ou na região dos glúteos. Lembre-se de acomodar a cabeça de forma a relaxar os ombros, o pescoço. Não tenha tensão nos braços. Ainda mantendo a atenção nos movimentos respiratórios. Veja se consegue sentir o movimento da respiração, como se quisesse colocar a sua atenção, percebendo que ao inspirar existe uma direção do umbigo em direção à região pélvica. Quando você inspira, e da região pélvica em direção ao umbigo quando você expira. Pense agora como se você pudesse perceber o direcionamento da respiração da linha do umbigo para cima. Quando você inspira, um direcionamento do ar do umbigo em direção ao peito, e quando você expira, do peito em direção ao umbigo. Então, apoie as mãos no chão, descansamos a testa nas mãos. E agora, com a testa nas mãos, você observa os movimentos respiratórios, quem sabe agora na parte alta das costas. E quando sente os movimentos respiratórios na parte alta das costas, existe uma direção? Seria do meio das costas em direção à cabeça, do meio das costas em direção à região lombar. Vamos deixando o queixo ou a testa no chão e leve os braços para trás. Com uma leve contração da região glútea e da coxa, parte posterior da coxa, vai levando a perna direita para o alto, sem deixar que o peso do corpo fique totalmente caído sobre a perna. Eu falei para levar a perna direita, mas ok, levantando a perna direita para o alto, sem deixar que o peso da perna caia sobre a perna esquerda, que está apoiada no chão. E o objetivo não é a elevação da perna, mas a extensão da perna. Pensar que você pode levar a perna um pouco mais para trás, como se quisesse sentir a região da virilha apoiada no chão. Pode usar a força das mãos. Vá voltando. Vai elevando a perna esquerda do chão. Da mesma forma, pense mais na extensão do que na elevação. Use a ajuda da força das mãos para poder manter o peso do corpo não totalmente apoiado na perna que está estendida no chão.
Você pode manter o queixo ou a testa no chão, a cabeça no chão do chão. Volte devagar. E para fazer a próxima postura eu vou explicar antes de fazer. Mas você usa muito a força das mãos, que as mãos podem estar apoiadas assim no chão, você pode fechar as mãos, pode até apoiar as mãos mais perto da região das virilhas, colocar a testa ou o queixo no chão e fazer a elevação das duas pernas ao mesmo tempo, mas use a força das mãos para fazer a elevação das pernas. Então, usando muito a ajuda das mãos, você vai tirando as pernas do chão e elevando as duas pernas para o alto. Volte devagar e descanse como preferir, ou apoiando as mãos no chão e a testa nas mãos, ou deixando uma das faces no chão, como preferir. Você fez uma postura de esforço, exigiu uma contração de músculos da região paravertebral, da região glútea, de coxas e força, inclusive da região abdominal para fazer a elevação das pernas. E agora, onde sente os movimentos respiratórios? Então fazemos Bhujangasana, na postura da cobra, mas agora fazendo uma variação dela. As mãos ficam para trás e uma mão segura o punho contrário, ou você pode entrelaçar os dedos das mãos. Comece com a testa apoiada no chão. Deixe as pernas unidas, pés unidos. Com os braços estendidos, você vai elevando o tronco, começando a olhar para frente, olhar para o alto, pensando na aproximação das escápulas, dos cotovelos, como se você quisesse abrir muito a musculatura anterior do corpo. Poder abrir o peito, sentir que essa musculatura se expande. Volte devagar e relaxe. E agora você continua se envolvendo com a sua respiração. Talvez perceba uma pequena modificação onde os músculos respiratórios ficam mais evidenciados agora, onde você percebe a musculatura da caixa torácica, expandindo e retraindo. Talvez já não sejam mais na região lombar, mas um pouco mais para cima nas costas. Então, apoiamos as mãos ao lado das costelas e com um impulso vamos levando o quadril lá para trás e nos sentando sobre os calcanhares. Quando você se senta sobre os calcanhares, o tronco fica mais apoiado nas coxas, talvez tenha uma pressão maior na região peitoral.
Se você não alcança a testa no chão, você pode colocar uma mão sobre a outra, deixar a cabeça apoiada nas mãos. Se você preferir, pode afastar um pouco os joelhos para acomodar melhor a parte anterior do corpo. Procure aquela posição onde você pode sentir um relativo conforto, como uma postura de descanso. Porque o que nos importa não é a postura nesse momento, pois a nossa atenção está nos movimentos respiratórios. Então, de novo, você percebe a respiração acontecendo. Lembre-se, tudo que fizemos até aqui são exercícios muito simples, muito fáceis, mas a dificuldade de cada um deles está em manter a sua atenção onde você está. E fazemos isso tentando trazer a sua percepção em movimentos respiratórios. A cada variação de postura, você identifica onde os movimentos respiratórios acontecem. Talvez seja essa posição interessante para tentar perceber que quando você inspira, o seu corpo se infla em todas as direções. Veja se consegue perceber as costas indo para o alto, as laterais do tronco se expandindo para os lados, a parte anterior do corpo sendo mais pressionada em direção às coxas. Então, estenda os braços lá para frente. Alongue, cresça. Você ainda mantém o tronco bem apoiado nas coxas. E agora você vai caminhando com as mãos para o seu lado esquerdo, até o seu limite. Não evite deslizar o tronco para o seu lado esquerdo. O tronco continua centralizado, com o quadril apoiado nos calcanhares. Você só fez uma modificação de lateralização. Então, os movimentos são da cintura para cima. Você inclinou para o seu lado esquerdo. O braço esquerdo pode até ficar flexionado e você pode apoiar a cabeça na mão esquerda. Mas mantenha o braço direito estendido, porque assim você percebe o alongamento na lateral direita do tronco. E agora, de uma forma mais evidente, da metade do tronco para cima. Quem sabe quando você inspira, percebe que cresce, existe uma direção dos movimentos respiratórios, da metade do tronco para o alto. E quando expira, um direcionamento da região do braço, da axila para baixo. Vá voltando com os dois braços. Com os dois braços ao centro, você vai caminhando com as mãos para o lado direito. E mantenha o braço esquerdo estendido, pode flexionar o braço direito e apoiar a cabeça ou a testa no chão ou na mão direita. Mas mantenha o braço esquerdo bem estendido, assim você percebe o alongamento em toda a lateral esquerda do tronco. E de novo, você se envolve com movimentos respiratórios do seu lado esquerdo.
Vá voltando devagar. Descanse um instante com as mãos no chão e a cabeça nas mãos. Dessa posição, vai elevando o tronco, nos acomodamos sentados. Quando se sentar, cruze as pernas, observe como fica a respiração. Observe como é observar a respiração. Então, fazemos um exercício bem leve que envolve uma pausa respiratória. Se você vem acompanhando as últimas aulas, talvez já tenha feito algum exercício onde sempre experimentamos fazer com que a expiração aconteça no tempo dobrado da inspiração. O que fazemos agora é, além de provocar que a expiração seja mais lenta, a gente vai incluir uma pausa. Num primeiro momento, vamos fazer normalmente, ou seja, só a inspiração e a expiração. Num segundo momento, vamos inserir a pausa, ou seja, depois de uma certa inspiração, você vai tapar as duas narinas, pode ser com o dedo polegar e o dedo médio, e depois, com o ar lá dentro dos pulmões, e as narinas tapadas, você abaixa a cabeça em direção ao peito, e o mesmo tempo que o ar levou para entrar, você mantém a pausa respiratória. E aí você volta a cabeça, solta o ar no dobro do tempo, apoiando a mão na coxa. Então, quando houver a pausa respiratória, você inspira, terminou de inspirar, fecha as duas narinas, traz o queixo em direção ao peito, contra o mesmo tempo que levou o ar para inspirar, volta a cabeça e aí solta o ar. Mas vamos fazer juntos. Começamos inicialmente apenas com a inspiração e a expiração, sendo a expiração mais lenta do que foi a inspiração. Então, solte todo o ar. E começamos inspirando em 4 tempos. E devagar você vai soltando o ar em 8 tempos. Inspiramos em 4. Solte o ar bem devagar em 8. Inspirando em 4. Solte o ar devagar em 8 tempos. Solte o ar devagar em 8 tempos. Inspire em 4. Solte o ar devagar em 8. E a partir da próxima inserimos a pausa. Você está inspirando em 4, tape as duas narinas, abaixe a cabeça, conte 4 tempos, volte a cabeça, solte o ar.
E já em seguida inspira novamente. Tape as narinas, abaixe a cabeça. Volte a cabeça, solte o ar em 8 tempos. Continue no seu ritmo. Faça a pausa. Vá soltando o ar devagar. Você vai continuando conforme pede a sua respiração. Por mais alguns instantes, então, vá fazendo conforme a sua vontade de respirar permite que você continue. E já a partir da próxima inspiração, já não interfira mais, não faça mais a pausa. Você volta àquele primeiro movimento que fez de inspirar e soltar o ar devagar. Faça mais 2 ou 3 vezes. E depois que concluir essas 2 ou 3 vezes, você já não interfere mais. Não é necessário contar ou permitir que a expiração seja num tempo maior do que a inspiração. Apenas observe a respiração. Tente manter as costas retas e, se para isso você precisar colocar uma almofada para se sentar, ou até mesmo se encostar numa parede, faça. Não queremos que o corpo interfira na sua mente. Quando você tem desconforto com o corpo, a mente fica preocupada com o desconforto. E aí a sua atenção, ao invés de estar nos movimentos respiratórios, na vontade de respirar, está no desconforto, e é isso que não queremos. Então vá procurando se ajeitar de forma que você possa permanecer com as costas eretas, de uma forma confortável, estável, sentindo-se estável. Para que aí, quando você terminar esses ciclos respiratórios, apenas absorva, se envolva, perceba como fica a vontade de respirar. E ao perceber como se sente, apenas aproveite da sensação, seja ela qual for. Evite verbalizar, conversar, colocar palavras, adjetivos, para a sensação que fica. Apenas sinta. Tente manter os olhos fechados. Você sente todos os músculos que foram envolvidos na respiração e como pôde percebê-los durante todos os exercícios. Você sente, mas não interfere. Não se esforça para percebê-los mais. Os percebe à distância, os percebe confortavelmente, trabalhando na sua natureza e na sua essência, sem a sua interferência. E assim, por alguns instantes, você apenas está onde está. Esteja de forma leve. Sinta-se agradavelmente presente onde está.
E assim vamos terminando a nossa prática, abrindo os olhos lentamente, voltando a tomar contato com o seu ambiente, onde está. Vamos apoiando os pés no chão, trazendo o tronco à frente, abaixa a cabeça. Assim vamos encerrando mais uma prática. Tendo a oportunidade, dedique alguns momentos do seu dia para pequenas pausas como essa, onde você pode sentar-se em qualquer lugar e apenas fazendo exercícios de concentração e a observação da sua respiração, já é uma forma de sentir-se presente. E isso é um treino para o caminho da meditação. Namastê e até a próxima.